Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar, né, qual estratégia eu utilizo para conseguir atingir minha liberdade financeira, que eu conseguir acelerar muito a minha liberdade financeira, minha estratégia ali, meu planejamento para atingir de fato ali minha independência, minha liberdade financeira. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, a ideia aqui do canal é justamente trazer sempre contextualizando para vocês mesmos de fato, não só os investimentos que eu estou fazendo, mas o principal que é o racional, porque isso é a parte mais difícil. Dominar um investimento ou outro é a parte mais fácil ali da sua jornada, né? Então, meu objetivo aqui no canal, além dos investimentos, eu sempre gosto de trazer o racional, a mentalidade, a visão, porque eu acredito que isso que vai agregar e pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu tô com a minha meta de atingir os meus primeiros 200 inscritos, então já esmaga o dedo no like, se inscreva no canal para tu me ajudar a atingir aí a minha primeira meta, beleza? Chega de enrolação, bora lá pro nosso conteúdo. Então, primeiramente, tô aqui com um cafezinho, né, que é de lei. Vamos lá para o nosso conteúdo. Eu trouxe aqui para contextualizar para vocês o seguinte, eu decidi gravar esse vídeo, tá? Por quê? Deixa eu só colocar aqui um detalhezinho aqui, beleza. Eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu já invisto tem mais ou menos há 5 anos e um amigo meu da minha esposa, né? Na realidade é amigo dela, que eu conheci através dela, ele sabe que eu invisto e tal, que eu tô nesse mercado de investimentos e tudo mais. E aí ele decidiu, trocar uma ideia comigo, falou, eu queria uma ajuda, eu quero começar a investir, quero pensar no meu futuro, enfim, tudo aquilo que geralmente quando as pessoas sabem que está começando a investir, todo mundo vai em busca, quer te pedir ali conselhos, e enfim, tudo bem, tranquilo. E através dessa nossa troca de ideia, eu tive vários insights, compartilhei com ele qual é a minha estratégia, o que eu estou fazendo, que é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês, e eu decidi gravar esse vídeo que eu falei, cara, é uma realidade muito grande da maioria das pessoas, tá? Tudo isso, todos esses, podemos dizer, esses erros que ele acaba cometendo, que eu já cometi, pode ser que você esteja cometendo, então, enfim, vai ser um conteúdo de muito valor, eu tenho certeza, que é algo que vai muito além ali da lógica, que é 1 mais 1 igual a 2, sabe? Vamos lá. O primeiro ponto, cara, o primeiro grande aprendizado, né, que eu tive dessa nossa conversa, que eu já imaginava isso, e eu quis trazer isso pra vocês, que é basicamente quanto você ganha, na maioria das vezes, não é responsável pelo quanto sobra. Como assim, Luan? Essa pessoa no qual eu fiz esse bate-papo ali, podemos dizer, ele ganha 15 mil reais e não sobra nada para investir. Então, ou seja, talvez na sua realidade você fala, cara, se eu ganho 15 mil reais vai sobrar muito dinheiro para investir. Se eu ganho 15 mil reais mudaria a minha vida. E nem sempre, tá? Na grande maioria das vezes, quanto você ganha não dita ali, de fato, quanto que vai sobrar, quanto que você tem de investimento. O que vai ditar isso, ó, tá aqui, na sua mentalidade. Então, isso que eu vou compartilhar aqui um pouco mais com vocês, mas o grande aprendizado tire essa pressão de que, só vai conseguir atingir a liberdade financeira, só vai conseguir ser rico quem quem ganha mais, tá? Isso não é uma realidade e nesse caso dele é um exemplo prático, que ele ganha 15 mil reais, tem um salário maior do que o meu, mas ele tem muito menos dinheiro investido do que eu, então, ou seja, ele não tem nada e eu tenho uma certa quantia investida. Então, ou seja, quanto você ganha não dita ali de fato quanto que você vai atingir sua liberdade financeira ou não. E aí, continuando aqui, e aí trazendo um ponto que é um erro, né, muito comum de se cometer, basicamente falando de atingir a liberdade financeira e tudo mais, que é basicamente o custo de vida, tá? O maior erro da grande maioria das pessoas ao que eu converso, tá? 99% delas que eu converso e eu percebo isso, é basicamente o padrão de vida das pessoas. Como assim o padrão de vida, Luan? Cara, se tu ganha 5 mil, você não pode ter um padrão de vida de 5 mil reais. Tá? Essa que é a grande realidade. Só que o sistema não coloca isso na nossa mente. Então, no caso dessa pessoa específica, ele ganhava 5 mil quando ele entrou na empresa e ele tinha o quê? Um custo de vida de 5 mil. Beleza, ele começou a ganhar 15 mil, ao invés dele manter esse mesmo padrão de vida ou aumentar só um pouco, que automaticamente sobraria muito mais dinheiro, o que ele fez? Aumentou o custo de vida. E aí, o que acontece nesse caso, que é o que a gente mais vê com 99% das pessoas, que é basicamente você fica refém do dinheiro. O que é ser refém do dinheiro? É basicamente, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, mais eu preciso ganhar para mais gastar, e eu fico nesse ciclo infinito, né? Então, ou seja, eu fico aqui, ó, nesse ciclo, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, mais eu preciso ganhar. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto, mais eu preciso ganhar. E aí, no final das contas, o que acontece? Nesse caso, né, as pessoas, ela tem uma promoção, ela ganha muito bem, só que como o padrão de vida dela aumenta, ela tem a sensação de que eu preciso de mais. E aí, cada vez mais ela precisa fazer o quê? Trabalhar mais. Então, ela precisa trabalhar mais, ganhar mais, gastar mais. Trabalhar mais, ganhar mais e gastar mais. Só que isso, a carga emocional que você tem, se a gente para analisar hoje, a gente tem uma série de doenças mentais, né, que a gente acaba acompanhando, depressão, ansiedade, burnout, várias coisas. E o que acompanha isso, falando da parte financeira, né? Na sua grande maioria das vezes, com a rede social, você tem um senso de comparação e julgamento muito aflorado. Como assim, Luan?
Hoje em dia você abre o seu Instagram, enfim, a sua rede social que você utiliza, é muito fácil tu ver alguém com um celular melhor do que o teu, é muito fácil você ver alguém com um carro melhor do que o teu, e automaticamente você, sem perceber, você acaba, pô, eu preciso disso, por quê? Eu julgo que quem tem aquilo, ela tem um status, ela tem uma condição, e assim a gente vai vivendo dentro desse sistema. Então, o primeiro grande aprendizado que eu quero compartilhar com você, que isso me ajudou e muito a acelerar, podemos dizer, em uns 10 anos a minha independência financeira, eu não atingi ainda, tá, sendo muito sincero, mas com o meu planejamento, eu vou conseguir atingir muito mais rápido. Por quê? Justamente pelo fato de eu ter a clareza, né, de manter um custo de vida abaixo de fato do que eu ganho. Então, no caso, ou seja, eu preciso sempre de menos para sobreviver. Então, só para você entender, se eu ganho aqui 3 mil reais, eu vou viver com 2 mil, que vai me sobrar todos os meses 1.000 reais. Esses 1.000 reais, eu vou pegar esses 1.000 reais aqui, ó, que no caso essa sobra aqui, por exemplo, essa sobra aqui que eu tenho, tá? Essa sobra aqui que eu tenho, eu vou investir. Essa sobra vai se multiplicando. Então, ou seja, cada vez mais eu tenho um patrimônio maior e o meu custo de vida continua baixo. Então, isso aqui é um ponto que, sem a gente perceber, a gente vai sendo levado junto com a manada, tá? E aí eu trouxe aqui alguns pontos de ideias, né, que eu utilizo hoje na minha vida. Isso é algo pessoal, tá? Minha visão quanto a isso, que isso me traz paz, liberdade de tempo, liberdade de escolha, tá? Ó, beleza. E como eu lido com isso? Então, só para a gente entender, para trazer clareza, como eu falei com vocês, é mais importante do que você entender qual investimento que eu faço em si, é você entender a visão, é o racional, porque é isso que vai fazer você conseguir chegar aonde, nos seus objetivos, nas suas metas, né? Porque, como eu tô te falando, se só ganhar bem fosse suficiente para você atingir sua liberdade financeira e ficar rico, no caso desse meu conhecido, ele já estava rico, ele já teria conseguido atingir a liberdade financeira, porque ele trabalha nessa empresa há um bom tempo. Então, e como eu lido por isso? Primeiro ponto eu identifiquei, tá? Que o seguinte, eu identifiquei e tive essa clareza, tá? Que existe um sistema, que é o capitalismo, beleza, isso, Luan, isso eu sei também, beleza. Você sabe, mas você tem clareza como isso reage diretamente na sua vida? Na sua grande maioria das vezes, não, nós não temos essa clareza, tá? Que é basicamente o seguinte: existe um sistema que é o capitalismo, e esse capitalismo ele gira para o consumismo. Como assim, Luan? Quanto mais dinheiro tu tem, mais oportunidades tu parece ter para tu conseguir gastar mais. E eu vou te dar vários exemplos disso, tá? Um exemplo disso é Black Friday, né? Isso é algo que foi criado justamente para te impulsionar, para te dar um motivo a mais para você conseguir gastar, para você conseguir consumir mais. E a gente tem muitos exemplos disso. Agora tem a semana de não sei o que. Agora tem, e tá passando até direto comercial sobre isso, que é basicamente o dia específico, né? Então, por exemplo, 9/9 na Shopee, 9/9 no Mercado Livre, enfim, nessas plataformas. Ou seja, pra te mostrar que, ó, agora no dia 9/9 tu vai ter uma baita oportunidade de comprar isso. E quando você vê, você compra. E muitas das vezes, quando eu comecei a identificar isso, eu falei, pô, beleza, como eu posso mudar isso, né? Principalmente aqui dentro da minha mente, para eu sair desse sistema, não ser refém desse sistema. E isso acaba, lá do início do vídeo que eu falei, né? Que é o seguinte: você tem um sistema que te diz que tu precisa consumir mais, que tu precisa comprar mais, que ele vai criando escassez, oportunidade, e a gente acaba consumindo. Logo em seguida, o que acontece? Né? Você fala o quê? Pô, preciso de mais dinheiro. O que você vai fazer? Vai precisar trabalhar mais. E aí vem todas aquelas doenças mentais que eu falei logo no início do vídeo. E qual foi a solução que eu achei, que eu identifiquei, né, para conseguir me livrar disso? É basicamente ter uma vida com propósito. Como assim uma vida com propósito, Luan? A vida com propósito, né, que eu julgo, nem sei se seria um nome, um adjetivo, sei lá, que faça sentido, mas uma vida com propósito é basicamente eu ter a clareza de por que eu quero isso, por que eu preciso isso. Isso aqui, tá? Na sua grande maioria das vezes, beleza? Na sua grande maioria das vezes, só essa pergunta, só de você parar para fazer essa pergunta, você já deixa de comprar um monte de coisa. E é claro que não é tão simples, não é tão fácil, mas só de eu ter essa clareza de, pô, por que eu quero isso, tá? Por que eu vou comprar isso? E na grande maioria das vezes, a gente está comprando simplesmente por quê? É uma oportunidade que o marketing está fazendo, o marketing agressivo faz. É um status que a sociedade diz que quem tem aquilo tem. E na maioria das vezes, nem sempre, tá? Eu digo que 99% das vezes, nem sempre é por uma necessidade sua. E sim uma necessidade de externar isso pro outro, de mostrar para a sociedade, de mostrar para os meus familiares, enfim, de que eu tenho aquilo. E automaticamente, quem tem aquilo, a sociedade julga como bom, como ruim, como, enfim, como aquele determinado status. E quando eu percebi isso, falei, cara, eu quero me livrar disso. Eu quero me desvencilhar de todo esse sistema. Eu não estou falando que eu vivo numa barraca, que eu não como nada, que eu não... Não, óbvio que não. Mas eu vou te dar um exemplo claro e real da minha vida. Hoje eu tenho condições de comprar um carro à vista. Pum, vou lá e compro esse carro. Mas eu não tenho carro, eu tenho uma bicicleta. Mas por que tu tem uma bicicleta, Luan? Lembra que eu falei de uma vida com propósito? De que as minhas necessidades... Beleza, hoje minha esposa e eu, nós não temos filhos, certo? Então, ou seja, com a criança, talvez eu acho que seja necessário ali para levar para a escola, levar no médico. Eu acho que faz sentido ter...
Principalmente dependendo de onde você mora, né? Mas no meu caso, com a criança, eu acredito que faria sentido eu ter um carro. Mas hoje não faz sentido eu ter um carro. Então, nós não temos filho. A minha academia, onde eu malho, faço exercício físico, é do outro lado da rua da minha casa. Eu gosto de correr. Eu corro na praia. É 15 minutos de... Eu vou da minha casa até a praia, 10 minutos de bicicleta. E também, se assim, não faz sentido nenhum, eu moro no Rio de Janeiro, ir pra praia nessa distância de carro seria uma dor de cabeça para estacionar. Enfim, não daria. Então, ou seja, resumo da ópera. Se eu tivesse um carro hoje, ele seria exclusivamente para eu mostrar para o mundo, mostrar para a sociedade, para minha família, para meus amigos, enfim, eu tô bem de vida, eu consigo ter um carro, porque a sociedade julga isso. Então, para mim, né, não faz sentido nenhum eu ter um carro hoje. Então, eu tô te explicando, ou seja, pelo fato de eu ter essa clareza de se eu tiver, caso eu tenha um carro hoje, botar um real motivo de eu ter um carro hoje seria esse, de assim, eu mostrar pro mundo e tal. Ah, Luan, mas eu vou ter um pouco de conforto, vou ter, não sei o que, beleza. Isso sim, claro, sem sombra de dúvida, mas o que eu quero deixar claro aqui é, eu tenho essa clareza em outro ponto, eu trabalho 100% de casa, tá? Minha esposa trabalha 100% de casa ou trabalha viajando, então quando ela viaja, não tem como ela viajar de carro. Então, ou seja, não teria nenhum motivo de, eu vou pro trabalho todo dia e volto de carro, não teria nem esse motivo. Então, o real motivo hoje, caso eu venha ter um carro, pode ser que no futuro eu tenha e tal, mas o real motivo seria simplesmente pelo o conforto ali sim, mas no modo geral é mostrar para todo mundo que eu tenho um carro, sabe? Então, isso, quando eu comecei a entender essa necessidade, essa vida com propósito, eu comecei a ter as coisas que de fato eu preciso ter na minha vida. Um outro exemplo claro da minha realidade, tá? E de verdade, quando acabar de assistir esse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe, que você conhece, que você percebe que essa pessoa ela tem esse hábito de ficar gastando esse consumismo e é refém e tem uma cobrança ali mental de que tu precisa de mais e tal. Compartilha essa pessoa depois que você acabar de assistir. Mas vou te dar um outro exemplo claro. Meu celular é de uma marca chinesa, tá? Da Xiaomi, beleza? Eu tive na China em 2019, conheci a marca, gostei, comprei e sempre compro o celular da Xiaomi. Então, ou seja, meu celular ele é 10 vezes mais barato, 10 vezes não, mas vou botar bem mais barato que um celular da Apple. O que eu preciso, o que tem que ter no meu celular para me atender? As funcionalidades que eu preciso, né? Então, enfim, cada um pode dizer, Luan, eu trabalho com celular, então eu vou precisar de uma funcionalidade específica que só o celular Y tem, aí tudo bem, sem problema. Mas eu estou te trazendo uma realidade que, se eu hoje, Luan, posso comprar um celular que ele é 5 vezes mais barato do que o celular, por exemplo, da Apple, e vai me atender igual, por que eu vou comprar o outro? Né? Aí vem, mas é porque eu gosto muito da marca, mas é porque essa... Beleza? Olha só o tão quanto, né? E aí entra a parte de marketing, sou web designer, trabalho com gestão de automação, então tenho um certo conhecimento também sobre marketing. E as empresas fazem justamente isso na nossa mente. Então, ou seja, essa marca é melhor, esse é o status que tu precisa. Quando tu tem o celular da marca X, tu tem o status Y, e as pessoas ficam refém disso. E aí quando a gente vê, as pessoas têm cada vez mais coisas e estão cada vez mais doentes. E o principal, as pessoas têm cada vez mais coisas coisas materiais e elas têm cada vez menos liberdade, elas têm cada vez menos tempos de escolha. Por quê? Elas são refém das coisas que ela tem. Você consegue entender como isso é muito mais profundo do que simplesmente ter um celular de 10 mil reais ou ter um celular de 2 mil reais? Então, o convite que eu quero te fazer aqui, né, e compartilhar com você sobre isso, que isso mudou muito a minha visão sobre o dinheiro, aonde eu vou chegar, a minha paz. Eu acho que isso também não tem preço, né? Você viver em paz, viver com tranquilidade, ter poder de escolha, ter liberdade, né? Então por que você quer isso? Por que você está comprando aquilo? Até mesmo as coisas que tu tem hoje. Por que você quer o mais caro? É simplesmente para mostrar para todo mundo que tu tem o mais caro? Por que tu quer a marca Y? E mais, vou trazer um outro ponto também, né? Não tem problema nenhum de você, eu adoro as coisas X, eu adoro essa caneca da marca X, porque ela é mais quente, ela é gostosa. Eu não tô falando para você deixar de ter as coisas que você gosta, mas quando eu falo de ter uma vida com propósito, é ter uma vida com propósito de acordo com as suas necessidades, e não nas necessidades que o outro coloca para você, não necessidade que a sociedade coloca e te julga que é bom você ter ou não ter por conta do status. Você consegue me entender? Eu hoje, né, falando um pouco mais, eu não tenho carro, mas eu tenho um estilo de vida legal, moro num prédio legal, moro num lugar que eu considero legal, tenho uma qualidade de vida, pratico meu exercício, enfim, gosto de ler, compro as coisas que eu gosto, compro as coisas de qualidade. Não estou falando para você não ter não deixar de viver com a qualidade, mas sim o principal de encontrar o seu eu, a sua visão sobre o dinheiro, é você gastar o seu dinheiro de fato nas coisas que fazem sentido para você e não as coisas que o outro julga, que as pessoas julgam. E um ponto muito interessante também que eu quero até compartilhar com vocês, que eu anotei aqui, que é do prazer momentâneo, né, do consumismo. Então, o que acontece? Um exemplo real, eu corro, pratico esporte, gosto de correr, eu precisava de um relógio com GPS, beleza, eu comprei um relógio que custa R$700 esse relógio, é um valor ali considerável, legal, beleza, comprei esse relógio, tranquilo. Antes desse relógio chegar, eu tava com ansiedade de ter o relógio, eu queria ter o relógio, que o relógio ia marcar meu pace e tal, beleza. Chegou, o relógio chegou, na primeira semana era só lazer, eu usava o relógio para tudo que eu ia fazer, não sei o que. Beleza, passou esse prazer momentâneo. Agora eu continuo usando o relógio, ele é super útil para mim, porém, aquele prazer
de chegar ali, de quando aquilo chegou, do consumismo, comprei uma coisa nova, vou utilizar uma coisa nova, uma coisa que vai ser útil para mim, já passou. E hoje em dia, a única coisa que restou desse relógio ele está funcionando, é muito bom, é a função que ele tem na minha vida, que é justamente marcar ali o meu ritmo, marcar o meu pace, enfim, que ele está sendo útil. Então, ou seja, Luan, se arrepende de ter comprado esse relógio de R$ 700? Em hipótese nenhuma. Por quê? Ele está sendo útil para mim. Mas aonde eu quero chegar é no prazer momentâneo que eu gastei quando eu comprei aquele relógio. Que eu tive quando eu comprei aquele relógio, né? Então, o consumismo, ele acaba te levando para esse lugar, né? De você quer ter aquele prazer momentâneo. E aí, quanto mais você tem, mais prazer momentâneo tu tem. Aí tu tem esse pico, né? De dopamina, que eles chamam, né? Que os neurocientistas chamam. Então, tu tem um pico de dopamina, depois aquilo cai. E aí você fica querendo aquela recompensa de novo. O que tu faz? Vou comprar outra coisa. Aí tu tem aquela recompensa. E aí, quando você vai ver, você vai tendo um monte de coisa na tua vida que não faz sentido para você. No meu caso, esse exemplo do relógio, eu tive isso, e esse relógio faz muito sentido para mim, é super útil. Então tá perfeito, tá ótimo, porque tá funcionando. Mas o que eu quis trazer é que muitas das vezes, esse prazer momentâneo que o consumismo nos traz, e várias vezes, né, como eu tô falando com vocês, sei lá, tu comprou um celular novo, aquela ansiedade, quando chega o celular, depois de um tempo, é só mais um celular, e aí daqui a pouco tu quer ter uma outra recompensa. Então, muito cuidado com isso, né, que as empresas, e aí eu até coloquei aqui alguns pontos interessantes, que muitas das vezes, eu olhando de fora hoje, eu tenho essa clareza, que é o marketing agressivo, né, que é basicamente as empresas criam todo esse sistema para que você consiga, para que você tenha essa mentalidade de que você precise mais, que você precisa de mais, que você precisa disso. E paralelo a isso, falando sobre finanças, né, da minha realidade, eu quero te mostrar também alguns planos práticos, né, o que você pode começar a aplicar para mudar a sua mentalidade e, paralelamente, atingir sua liberdade financeira muito mais rápido, tá? E o que eu faço hoje na minha vida que me ajuda muito é basicamente mudar a mentalidade, como eu já tinha falado anteriormente. O primeiro ponto também, uma clareza interessante aqui, né, um tópico, ninguém está preocupado com você. Então, por exemplo, quando tu chega com um celular novo no teu ambiente de trabalho, caramba, todo mundo, caraca, celular novo, legal, beleza, show de bola. Pode ter certeza, passou meia hora, uma hora, as pessoas já esqueceram da tua vida, porque todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seus objetivos, todo mundo tem suas metas, então ninguém está preocupado com você. Então pare de se preocupar em querer impressionar as pessoas e tenha uma vida de acordo com o seu propósito, com a sua realidade, com a sua busca, com aquilo que você quer, porque isso faz muito mais sentido e vai ficar muito mais leve, né? Na tua vida, no modo geral. E o principal disso tudo, que o grande aprendizado que eu posso compartilhar e quero compartilhar com vocês uma vida com propósito, ela é uma vida mais leve. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ter minha vida muito mais leve, de que, né, porque todo mundo tem, que eu preciso ter, e automaticamente, o que aconteceu com isso? Começou a sobrar muito mais dinheiro para mim, eu comecei a investir muito mais dinheiro. Então, enquanto a maioria das pessoas estão focadas em precisar trabalhar mais para manter, né, para conseguir manter aquele custo de vida elevado para mostrar para a sociedade que tem aquilo ou que atingiu aquilo, eu tô cada vez com custo de vida mais baixo, vivendo com propósito, atingindo meus objetivos, feliz, porque a vida com propósito, ela traz felicidade, né? Então você acaba não tendo você acaba fugindo dessas dopaminas baratas, então desses prazeres momentâneos, dali de comprar mais, de preciso de dinheiro, né? Eu acabo fugindo disso e vivo com muito mais felicidade e tranquilidade de atingir meu objetivo. Hoje é muito normal tu abrir a internet e tu ver uma pessoa, aqui ó, esse cara aqui ganha R$ 100.000 por mês, esse outro ganha R$ 1.000.000 por mês e tal. É muito comum a gente ver isso, e muitas das vezes, quando você não tem essa clareza, quando você não tem essa visão, você acaba se deixando influenciar e você está sempre em busca disso. Mas o que tu precisa? O que é felicidade para você, sabe? Para mim, felicidade é ter poder de escolha, estar com quem eu amo, ter minha segurança, ter paz financeira. A minha esposa agora vai fazer aniversário daqui a um mês. A gente já está se programando pra gente viajar, eu sei que eu posso viajar, a gente pode pagar, a gente vai se planejar, estruturando, eu vou lá viajar. Isso pra mim é ter paz, isso pra mim é ter liberdade, sabe? Então isso pra mim é muito melhor do que se eu estivesse numa empresa ganhando R$ 40.000 por mês, mas eu não tivesse tempo pra nada, não conseguisse fazer nada. Eu quero te deixar esse convite, né? O que tu tá fazendo da tua vida? Pra onde tua vida tá indo? Uma vida com propósito ou simplesmente uma vida que tá indo junto com a manada? E um plano prático que eu quero deixar aqui pra você, né? Um primeiro passo pra você conseguir chegar nesse lugar não é saber o melhor investimento, qual investimento rende mais, qual renda fixa rende mais. Isso é um detalhe, tá? Sem isso aqui, pode ter certeza, tá? Sem todos esses tópicos aqui, você vai ser só mais uma pessoa que domina um investimento. Que dominar um investimento é a parte mais fácil. Agora, você precisa ter toda essa clareza, mudar a sua visão para começar a sobrar mais dinheiro e você conseguir atingir sua liberdade financeira. E o primeiro passo que eu te recomendo, né, se você ainda não faz isso, que você comece a ter, é controle real das suas finanças, tá? Isso aqui também é algo que eu demorei para aprender, que é basicamente, muitas das vezes, quanto que tu ganha? Eu ganho 1.000. Quanto que tu gasta? Eu gasto 500. Luz, água, aluguel, eu gasto 500. Me sobra R$ 500, e como se a vida fosse engessada. E a grande realidade é que a tua vida não é engessada, a minha vida não é engessada. Então você precisa ter um controle real das suas finanças, porque é aí que mora a grande questão. É aí que vai estar o seu controle real. Então a maioria das pessoas, se tu para analisar, talvez essa seja a sua realidade, quanto que tu ganha? Eu ganho X, pago Y, me sobra Y, mas no final das contas tu vê que não sobra nada. Por quê? Você não tem o real
controle dos seus gastos. E o principal gasto, tá? Hoje, o que mais atrapalha a grande maioria das pessoas são os gastos variáveis / diário, tá? Então, ou seja, a tua vida não é engessada. Então, tem mês que tu gasta mais, tem mês que tu gasta menos. Eu tenho a planilha que eu utilizo, tá? Minha planilha de finanças pessoais, eu compartilho, vou deixar o link dela aqui na descrição para você, se você quiser. É um valor simbólico, tá? Então, mas aqui, a planilha, você tem, logo assim que você acessa, você tem acesso a várias aulas. Então, eu te explico todo o passo a passo para você alimentar, como é a visão por trás, a estratégia por trás da planilha aqui, tem dicas de finanças e tudo mais, tá? Mas o principal aqui da planilha é o quê? Primeiro, previsibilidade, então você consegue ter um controle real das suas finanças, então você consegue, eu te dou todo o passo a passo para você alimentar, mas você consegue entender, em agosto eu estou mais tranquilo, em julho vai sobrar menos dinheiro, em outubro eu acabo a prestação X, eu posso colocar uma outra prestação, que eu vou pintar minha casa, então, ou seja, você tem toda uma previsibilidade de todos os meses, e aqui a gente tem também todo o seu gasto diário, né? Então tem toda uma estratégia, uma estrutura de como você pode planejar os seus gastos, inclusive os seus gastos diários, para que você tenha de fato o controle do seu dinheiro. Esse é o primeiro passo antes de sair investindo, antes de buscar fundo de investimento, ação, qualquer coisa do tipo. O primeiro passo é você ter um controle real, inclusive o controle dos seus gastos diários. E aqui em lançamentos, tem todo o passo a passo para você alimentar a planilha, tem as divisões aqui de categorias, se o gasto é fixo, se é variável, se é diário, como é que você consegue criar filtros aqui para você ter clareza dos seus gastos daquele mês, do próximo mês, enfim, é um valor simbólico, eu tenho certeza que essa planilha pode ajudar bastante, tá aí no primeiro link da descrição, então se você quer começar a ter o controle real das suas finanças, eu recomendo fortemente essa planilha, porque é algo que eu utilizo, então é real life mesmo, vida real, que é algo que de fato me ajuda muito no controle aqui das minhas finanças, beleza? Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários para mim. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que tem ali a mania de gastar. É muito mais comum do que a gente imagina. Pô, eu tô com a minha meta de atingir meus primeiros 200 inscritos. Se inscreva aí para você me ajudar. Fechado? Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!